Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: o Deus das águas. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5. Vou ler versículo 10 e também o 11. Dizem assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Hoje é 16 de setembro de 2022. Nobres ouvintes, eu vos peço que nas suas orações apresenta aqui esse canal, tá? Eu tenho um pedido aqui. Eu não vou relatar a situação, mas apresente nas suas orações para Deus assim nos dar a vitória para a gente seguir, né? Nesta missão aqui que muitos têm se sentido abençoados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Esta missão aqui fica conosco. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo: o Deus das águas. E o que é água? A gente sabe que a água ela é incolor, inodora e insípida. Essa substância líquida, gente, é essencial para a maior parte dos organismos vivos, não é? A gente sabe que sem a água a coisa fica difícil para nós, né? Ela é também um solvente natural, óxido de hidrogênio. Bom, eu dei esse título hoje, dizendo assim, o Deus das águas, porque quero falar exatamente sobre as águas do rio Jordão, que, diga-se de passagem, não era um rio muito limpo, ali nas regiões em Israel. E aqui havia esse homem importante, inclusive no versículo 1 fala sobre ele. Ele era um capitão do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu rei e de muito respeito. E Deus havia livrado os sírios através dele, sua mão. E este homem, gente, diz o texto que ele era um herói valoroso, porém leproso. Era doente. Já pensou que situação? Tem tanta gente hoje assim, né? Que é famosa, tem muito dinheiro, mas está doente. Está numa cama, não pode se levantar, o dinheiro não paga. Aqui essas águas, que eu disse que eram águas que não eram tão limpas, foi exatamente essas águas que o profeta, homem de Deus, Eliseu, escolheu através, creio, orientado pelo Espírito de Deus, para que aquele homem fosse curado. Sabe por quê? Quem é Deus? Deus fez as águas. Deixa eu ver aqui, ó. O livro do Gênesis, capítulo 1, eu vou ler versículo 1 e 9, diz o seguinte, em relação a Deus, quando fez ou quando formou a terra, enfim, a criação. Veja a questão da água. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, o Deus de Eliseu, que estava ali orientando aquele capitão, né, do exército da Síria,
Era o Deus que havia feito as águas. Tudo vem de Deus, né? Inclusive 70% da superfície terrestre, gente, é de água. Veja. Você se lembra também do Mar Vermelho, né? daquela passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Êxodo capítulo 14, vou ler versículo 15 e também o 21 e 22. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O Deus que fez o mar e as águas todas, o mar, lógico, né, feito com água, ele estava aqui, no comando, no controle, como sempre está. Sempre esteve e vai estar sempre no comando de tudo. Segue o texto. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Veja que situação aqui, veja como Deus fez um milagre. E as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse é o Deus que você conhece? Esse é o Deus que você serve? Então glorifica a esse Deus. Me lembrei agora também de Jesus. Jesus, uma certa vez, apareceu aos seus discípulos exatamente sobre as águas. Ele tem o controle, o comando, né, das águas. Mateus, o evangelista, ele registrou assim, capítulo 14 deste evangelho de Mateus. Vou ler versículos 25, 26 e 27. Diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Eita Deus, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Imagina essa cena aqui, Jesus andando, né, por cima do mar. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: ei, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Sou eu que estou andando sobre as águas, não é nenhum mágico, não. Aqui não tem mágica, não. Inclusive, muitos tentam fazer esse tipo de mágica, a gente sabe que é só truque, né? São vários truques, mas Jesus não usou de truque, não. Jesus não precisa de ser mágico, não. Ele não é mágico. Jesus é operador de milagre. Então, o Deus das águas é o Deus que fez as águas, como já citei em Gênesis. É o Deus que abriu essas águas para o seu povo, o povo de Israel passar o Mar Vermelho. É o Deus que anda sobre essas águas. Se você serve esse Deus, se você não der uma glória para Ele agora, você é muito ingrata e muito ingrato. Desculpa a expressão, mas eu dou. Glória a Deus. Me ajude, Senhor. Então, gente, a gente sabe que Naamã, se você ler todo o texto, ele foi curado. Ele deu 7 mergulhos, obedeceu. Não foi fácil ele obedecer essa orientação do profeta, mas quando ele obedeceu, naquele rio que para ele era imundo, sujo, no 7º mergulho. Aquele dia que no primeiro ele levantou e disse: estou do mesmo jeito. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, quando levantou do mesmo jeito, talvez pior, mais sujo. A lepra e a sujeira do rio. Mas no 7º, eu acho que ele, debaixo das águas ali daquele rio, estava pensando: quero ver agora como é que vai ser. Até agora não aconteceu nada. Mas esse homem de Deus disse que é no 7º. E agora é o 7º. Eu quero ver. Eu acredito que ficou cogitando o pensamento. Quando levantou-se das águas, ele viu o milagre que tinha acontecido.
ele viu que realmente Deus, o Deus das águas, quem estava operando ali o milagre não foram as águas. Foi exatamente por isso que eu acredito que Deus escolheu aquele rio tão sujo, tão imundo, porque havia outros rios. Ele mesmo disse, Naamã, tem tantos os outros rios aqui, melhores. Aqui em Israel não, mas na Síria. E por que você, o Senhor, profeta, me escolheu logo esse aqui para mim? Mas é porque Deus, ele confunde a mente humana. É onde a gente menos espera que Deus opera um milagre. Quem sabe você não está esperando o milagre acontecer na sua vida aí, nessa situação que você está vendo. Quem sabe nesse rio sujo. Mas não é, ou não são as águas do rio. É o poder daquele que manda nas águas. O Deus das águas. Adore Ele. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.